Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Então, queridíssimas amigas, caríssimos amigos que estão aqui conosco no dia de hoje, nesse estudo promovido pelos educadores da Seitonoye do Brasil, agradecemos aí profundamente a oportunidade de nós conversarmos sobre temas muito maravilhosos que a Seitonoye nos oferece na forma de reflexões, ensinamentos e principalmente de práticas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Vamos falar hoje, então, mais um pouco sobre a educação dentro do lar e ainda mais em vistas do que acontece no mundo de hoje. Muita gente bastante preocupado com o chamado aumento da violência, o aumento das questões que vão surgindo, as questões ligadas a, por exemplo, a saúde mental dos filhos, a questão da socialização, enfim. O que está por trás, ou como nós podemos pensar em profundidade para que realmente todos vivam uma vida feliz, Não só os filhos, mas principalmente também os familiares todos serem cada vez mais felizes. A Seitonoye nos ensina algo bastante importante, que se nós desejamos educar as pessoas, precisamos nos colocar também nesse espírito de aprendizagem, nesse espírito de se educar, de se aprimorar cada vez mais. Tem um texto que gostaria de iniciar, então, para nós começarmos o estudo de hoje, que está no livro chamado Livro dos Jovens, que foi escrito pelo professor Masaharu Taniguchi. E esse Livro dos Jovens, na página 253, aqui na minha edição, tem o capítulo 18, com o título Trechos Escolhidos para Jovens. E o item 1 é o item Homens que eu quero formar. É um item assim, muito bonito, muito importante para todos nós entendermos que tipo de ser humano que o professor Masaharu Taniguchi, ou seja, a Seitonoye, traz como um ideal de pessoas a serem formadas através de uma correta educação, através de uma correta atividade de formação da personalidade do ser humano. Esse livro, como todos os outros, que nós vamos estar aqui mencionando no dia de hoje, vocês podem estar adquirindo através da livraria virtual da Seitonoye, que vai aparecer aí embaixo, vai aparecer justamente aí os contatos, para você poder realizar essa aquisição, tá? E aqui nesse livro está escrito o seguinte: quero formar homens de grande dinamismo e vitalidade. Por mais inteligente que seja uma pessoa, ela não será capaz de pôr em prática as suas ideias se não tiver grande dose de dinamismo e vitalidade. Então aqui já fala que um dos itens são pessoas, seres humanos de dinamismo e vitalidade. E aí prossegue. Quero formar homens de ânimo forte e mente alegre, que não se deixam abater por maiores que sejam as aparentes dificuldades com que deparem.
Prosseguindo mais adiante. Quero formar homens que não sejam apenas corretos, mas também generosos, ou seja, homens que vivam em harmonia com todas as coisas. Esse é um ponto bem interessante que a Seiichi Onoe fala, né? Não basta necessariamente ser uma pessoa correta, honesta. Se você for uma pessoa correta, honesta, mas uma pessoa de mente estreita, uma mente que critica, julga demais os outros, você estará, na verdade, criando um mundo, né, não de pessoas corretas, mas um mundo de inimizades, um mundo de dificuldades, né? E nem sempre a pessoa que tem a mente estreita, porém uma pessoa correta, consegue viver uma vida de felicidade, justamente por causa dessa mente estreita, desse coração estreito. Por isso que nesse texto fala da importância de cultivar a chamada generosidade, né? Viver o amor no seu dia a dia. Próximo parágrafo, eu estou pulando aqui, pegando apenas algumas frases, né? Depois gostaria que todo mundo estudasse esse texto na íntegra, porque realmente é um texto bastante maravilhoso, tá? Quero formar homens possuidores de verdadeira sabedoria. Por mais talentoso que seja um homem, se o seu talento está dentro dos limites da sua pequena inteligência humana, cedo ou tarde ele acabará fracassando. Aqui fala da verdadeira sabedoria. E a Seiichi fala sempre da importância essas duas rodas da vida, né? O amor de um lado e de outro lado a sabedoria. No próximo parágrafo encontramos assim: quero formar homens que jamais odeiam nem amaldiçoam os outros. A bala de fuzil rompe o seu próprio cartucho antes de atingir o inimigo visado. Quando fala odiar ou amaldiçoar o outro, justamente de que forma que nós nos relacionamos com as pessoas, principalmente quando as pessoas realizam algo que nos atingem. Como reagimos, que tipo de sentimento nós nutrimos. Tá? Desejo formar homens que saibam manifestar o verdadeiro amor, e não homens pusilânimes, do tipo que se limita a sorrir com resignação, por mais que sejam humilhados. Esse é um outro ponto bastante bonito, né, dizendo que o verdadeiro amor, necessariamente, é um amor que se manifesta na forma de um amor ativo, né? E não é apenas aquela coisa da pessoa que parece que é uma pessoa amável, mas, na verdade, por trás daquela amabilidade existe uma resignação, ou existe o medo, né, de enfrentar uma determinada situação, ou se sente acuado diante das pessoas. Mas uma pessoa que realmente manifesta harmonia por possuir o verdadeiro amor. E tem um outro trecho aqui, o próximo trecho, que é um trecho bastante importante nesse nosso diálogo de hoje, nessa nossa conversa de hoje, que é: o verdadeiro amor é aquele que, quando necessário, toma feição de severidade. Porque nós falamos tantos, né, de amor, 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 mas esse amor não é necessariamente aquele amor derretido, aquele amor, né, que as pessoas se afogam no carinho, né, ou na busca por uma atenção, ou atender essa solicitação de uma busca constante, né, ou às vezes insaciável, né, de atenção. Tá? Às vezes o amor também é um amor que tem essa feição de severidade. Mas não é qualquer severidade, né? Não é uma severidade baseada na irritação, ou na violência, ou na agressão. É algo que manifesta porque existe o amor. Tá? Às vezes precisamos tratar com severidade aquele a quem amamos, da mesma forma que a natureza mantém cobertos de neve e gelo os montes, os campos, os vales, os lagos e os rios durante uma época do ano. Só assim podemos fazê-los desabrochar como as belas e perfumadas flores do abrunheiro que desabrocham após o inverno rigoroso. Então, pensando na situação, né, da educação de filhos, né? A educação de filhos deve ser feita realmente com base no amor. Mas como nós vimos aqui, o amor de um lado, junto sempre com a sabedoria. E dentro da sabedoria tem essa questão da severidade. Severidade não significa ser brabo, né? Uma pessoa que briga o tempo todo, esbraveja o tempo todo, não é isso. Tá? Severidade envolve uma sabedoria bastante profunda. É aquela firmeza em dizer não,
quando é necessário dizer não, né? E a firmeza é de dizer sim na hora que precisa ser dito sim também, né? Então, esse é um ponto que nós precisamos prestar atenção, tá? No mundo de hoje, a gente tem muito essa ideia, né? De que ser bom com alguém é não desagradar o outro. Na verdade, a gente não precisa incomodar o outro, desagradar o outro naquilo que não é necessário, ou se é para satisfazer, talvez, né, unicamente algum capricho nosso, né? Mas, em se tratando de educação, precisamos necessariamente, em determinados momentos, ajudar, né, a criança ou até o adolescente a poder compreender, né, o valor desses seus atos, ou, às vezes, o quanto determinado ato, determinada forma de conduzir as coisas é inadequado. Né? E nessa hora, esse dizer não é bastante importante. Tá? E vivemos uma geração que tem muita dificuldade de dizer não. Né? Nós vivemos a geração dos likes, né? Então a gente quer sempre estar ganhando like. Tá? Inclusive, a gente pede aqui para vocês agora, se puder dar um like, né? Para esse nosso programa, nós agradecemos profundamente, né? Mas essa política do like, né? Essa coisa do like faz com que as pessoas queiram ao máximo serem amadas, buscam ser amadas, ser amadas, ser amadas, né? E a pior coisa quando isso se instala no relacionamento, quando as pessoas acham que amar significa ser amado. Quando, na verdade, o verdadeiro amor, como nós dissemos agora há pouco também, é um amor que ama, é um amor que tem a iniciativa de amar. Não é um amor que necessariamente ama a quem oferece amor. Ou seja, o amor não é necessário, o amor verdadeiro não é um amor de retribuição. Eu te amo porque você me ama. Agora, como você não me ama, ou você não é legal comigo, ou você não é meu amigo, eu não te amo. Esse amor não é o amor mais profundo, o amor verdadeiro, ou talvez não seja necessariamente o amor no seu estado mais maduro, no seu estado mais pleno. Então, por isso que dizia Jesus, amai os vossos inimigos, né? Ou seja, ele foi num outro ponto, né? Ele foi numa outra direção, dizendo que no mundo onde as pessoas amam, o que importa é o amor. Não importa manifestar o amor diante do outro. Não necessariamente amar em resposta a uma determinada ação, atitude do outro. Claro que a Seichoné fala da importância de reconhecer o outro, agradecer ao outro, retribuir ao amor do outro. Mas nós não vamos amar apenas como retribuição. Vamos amar como semeadura, vamos amar como ação. Tá? E nesse sentido é bastante importante, né? Não tem coisa mais fofa do mundo, né? Uma criança feliz, uma criança que vem, nos dá abraço, fala que nos ama, né? Fala que papai é maravilhoso, papai é lindo, papai é forte, ou mamãe é maravilhosa, mamãe é linda, mamãe é a pessoa mais incrível do mundo. Nós nos sentimos bastante felizes, né? Mas aí tem um ponto, né? Do quanto às vezes as pessoas, o ter um filho, acaba entrando também num lugar de desejo, né? E quando eu falo desejo, estou falando de um desejo narcísico, né? Narcísico no sentido algo que a pessoa precisa ter para alimentar a si mesma, alimentar o seu ego, ou fortalecer, né, uma sensação de eu que a pessoa tem. Tá? E vivemos num mundo em que essa questão do narcisismo ela é bastante enfatizada, né, ou bastante perseguida. Então, é um mundo onde as pessoas se olham muito no espelho, né, e querem produzir uma imagem que acha que aquela imagem vai atrair o olhar das pessoas. Né? Mais uma vez, é um mundo da ostentação, embora na questão da ostentação também haja aquela coisa, né, da pessoa poder se sentir talvez maior do que o outro, superior ao outro, né? E é o mundo dos likes. E isso dificulta, às vezes, né, na educação dos filhos, na relação com os filhos. Porque tem aquela ideia, né? Não, eu quero ser amigo dos meus filhos, eu quero que meus filhos me amem o tempo todo. Então parece que o tempo todo precisa barganhar com o filho para receber o amor dos filhos. E aqui que está um ponto que nós precisamos pensar profundamente, né? Qual que é a minha missão enquanto mãe, enquanto pai? E a missão enquanto mãe, enquanto pai, é formar o ser humano. É formar o ser humano e entregar o ser humano para o mundo. Né? E nesse sentido, não é formar uma pessoa para que te idolatre o tempo todo. É formar uma pessoa correta, uma pessoa adequada para viver na sociedade.
Então diz aqui, né, o professor Masaharu Taniguchi, o amor transigente demais torna mimadas e preguiçosas as pessoas a quem amamos. Da mesma forma que um clima muito quente torna indolentes até mesmo as laboriosas abelhas. Digo que a severidade é necessária, mas isso não significa que eu queira formar homens de coração estreito. Então, olha como a coisa é sutil, né? A severidade é necessária, mas isso não significa que você vai ser um pai, uma mãe, implicante com qualquer coisa. Né? Que o tempo todo fica ralhando, né, com os filhos, brigando, né? Por coisas que às vezes não são tão primordiais assim. Né? Tem coisa que realmente, né, é muito importante para a vida da pessoa. Mas tem coisa que aquilo que o povo fala, né? Ninguém vai sofrer alguma coisa porque isso não aconteceu, né? Então, vamos saber pesar as situações. Então, tem momento que a severidade é necessária, tem momento que a amorosidade é necessária. O problema é quando fica o tempo todo na amorosidade. E também é problemático quando fica o tempo todo na severidade. Tá? Então, saiba elogiar, e quando for elogiar, elogie com muita convicção, com muita presença, né? E com muita vibração. Mas também, na hora que precisar usar da severidade, falar do não, né? Ajudar a pessoa a poder refletir sobre seu ato e poder fazer uma escolha correta, ou aprender a lidar com determinadas emoções e sentimentos, né? Esse momento é bastante importante poder exercer esse não. Tá? Estamos falando, né, que de duas coisas que são muito discutidas, né, muito estudadas na própria psicologia, né, na psicanálise, porque tem uma função da vida bastante importante, que é a função de gerar e cuidar do outro. Né? O ser humano é um ser, né, diferente de outros seres vivos, que durante muito tempo da sua vida ele não consegue se virar sozinho. Precisa de uma atenção constante dos pais. Tá? E isso é durante toda a infância e tem um período de transição, né, muito marcadamente na nossa cultura, na nossa civilização, né, que é o período que nós chamamos, né, período da adolescência, que mais ou menos caminhar junto, né, a entrada da adolescência com a entrada da puberdade, né? Puberdade, nós estamos falando de uma coisa talvez um pouquinho mais psicológica, mas também principalmente alterações biológicas do corpo, né? Alterações biológicas, hormonais. Então, o corpo da criança transforma-se num corpo de adulto. É um momento que as meninas, né, por exemplo, já têm condições de engravidar. Né? E os rapazes também vão tendo essas alterações. Então, os pelos começam a crescer no corpo. Isso é a puberdade. A voz começa a mudar. Tá? E muitas culturas, da infância, o ser humano já passa direto para a fase adulta. E isso é marcado por rituais, chamados rituais de passagem. E qual que é o ritual da passagem da nossa civilização, da nossa cultura, né? Na nossa sociedade, esse ritual de passagem é feito num longo ritual de passagem, uma longa fase chamada adolescência. Tá? Então, a adolescência é justamente essa fase em que a pessoa deixa de ser criança e passa, né, e caminha rumo à fase adulta. Tá? Agora, a dúvida surge, né? Quando é que termina esse período da adolescência, né? Então, tem gente que fala que quando passa dos 20 anos de idade, é esperado que esse período de adolescência já seja superado. Mas nós sabemos que, no mundo de hoje, né, muitas pessoas têm lá seus 30, 40, 50 anos de idade, até 60, né, mas que mantém ainda certas coisas que poderiam ter sido superadas na adolescência que ainda que não foram superadas. Tá? E mantém aquelas características, né, às vezes imaturas. Né? Ou existem pessoas também que regridem, né? Parece que estava indo, de repente, por alguma questão da vida, regride uma coisa mais infantilizada. Tá? São coisas que nós observamos no mundo de hoje. Então, justamente, né, esse caminhar, nessa evolução, né, ou nesse desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento é a palavra mais correta, né, é que nós observamos a necessidade, né,
de todo momento, a família estar presente, né? E de manter um bom relacionamento, né? E em cada momento é um aprendizado, tá? Coisa que a gente ouve falar sempre, né? Filho não vem com manual de instrução. E quando você acha que você já sabe o suficiente, porque você já teve um filho, você já está no segundo filho, terceiro ou quarto filho, o segundo, terceiro, quarto filho é totalmente diferente, funciona de uma outra forma, né? E é bom perceber que funciona de outra forma. E cada um vai ensinando uma outra coisa. E tudo isso faz parte, gente, do enriquecimento da vida. Tá? Para finalizar esse texto, né, vou ler esse último parágrafo, que é um parágrafo que eu considero um dos mais belos, né, da literatura da Seichonoi. Quero formar, enfim, homens sempre dispostos a perdoar, a aceitar generosamente os outros. Homens que mantêm sempre a mente alegre, abundante vitalidade e grande generosidade, mas que, quando necessário, chamam nuvens e ventos, provocam trovoadas e terremotos, revolucionam a Terra e conseguem salvar a humanidade no verdadeiro sentido da palavra. Então, esse texto, ele está sendo estudado aqui agora justamente para nós podermos ter uma referência, né, de que tipo de ser humano nós vamos estar formando, que nós desejamos formar, através desse processo que se chama processo da educação, né? Nós não estamos aqui para formar, educação não é para formar pessoas que passam no vestibular. Educação não é apenas formar pessoas que saibam se virar na sobrevivência material, ou seja, que saibam ganhar seu dinheiro, né? E muito menos que tenham chamado sucesso profissional, né, com ganho financeiro em abundância. Tá? E muito menos educar pessoas significa formar consumidores, né? Então é isso que nós precisamos entender. Tá? Embora essas sejam talvez algumas facetas, né, do ser humano, educar envolve, por exemplo, outras coisas importantes, né? Educar para a cidadania, né? Educar para, como diz aqui esse próprio texto, né, pessoas que usam sua força, provocam tempestades, né? Não para o enriquecimento próprio, não para o seu crescimento material, mas principalmente para salvar a humanidade. Então, é um texto que traz essa reflexão. E aí tem um ponto, né? Tem um mote, né? Um lema, um chavão, né? Não digo chavão, mas uma palavra de ordem, né? Que a gente usa e repete bastante nos educadores, que é: antes de educar, se educar. Então, quando você lê um texto como esse, você não vai pensar apenas, né? Nossa, eu quero que meu filho seja assim, né? Ou preciso dar um jeito, né? Preciso ser severo porque o meu filho não está sendo dessa forma. Tá? Não é apenas isso, né? Claro que isso aqui pode servir como uma diretriz para você pensar da sua educação. Mas lembre-se disso, né? Educação, aqui no caso, é educar o outro, mas antes de educar o outro, é você se educar. Então veja, faça essa reflexão. Até que ponto eu como mãe, eu como pai, estou sendo, né, um ser humano como este que está sendo proposto aqui nesse livro, tá? E procure se aprimorar nesse sentido. Então fica aí um ponto aí bastante importante para a nossa reflexão. Mas como eu estava dizendo, retornando, né, àquela reflexão que nós estávamos fazendo da infância, da adolescência, a psicologia nos traz, né, a psicanálise nos traz reflexões importantes, né? Então, existe essa necessidade, né, no ser humano. O ser humano é um ser vivo, né? Ou como diz o povo, é um bicho, né? Que, diferentemente de outros animais, né, o peixe, por exemplo, já nasce e já sai nadando, por exemplo, né? O ser humano não. O ser humano precisa desse cuidado dos pais. Tá? Ele não consegue se virar sozinho. Ele precisa não só, né, da parte material, ter esse cuidado das pessoas do entorno, mas também para o seu desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, podemos trazer essa palavra, ou para a sua saúde mental, esse cuidado do entorno. Então, isso faz com que haja, de um lado, a necessidade do cuidado até incondicional,
e a criança se sentir plenamente amparada por esse cuidado. Tá? Esse cuidado, essa questão, né, de abraçar, de acolher o outro, o pessoal tem chamado, né, as teorias chamam de função materna, tá? Que é justamente isso. Tem um psicanalista, né, chamado Donald Winnicott, né? Ele disse justamente que quando a criança nasce, a mãe entra numa sintonia tão profunda com a criança que ela também é como que se regredisse, né? Não é regredir no sentido de voltar a ser criança, mas começa a vibrar na mesma sintonia da criança. Por isso que a mãe sente, entende o que a criança está pedindo, solicitando, mesmo que a criança ainda não tenha a aquisição da linguagem, da fala, né? A criança ainda não fala, mas justamente não fala, mas a mãe consegue ter essa sintonia, tá? E qual que é a função do pai, né, nesse momento? Porque existe essa dupla, né, a mãe e a criança, que precisam desse cuidado mútuo. E justamente o pai seria aquele que fica ao redor, preservando e cuidando para que essa maternagem aconteça de uma forma protegida. Então aí tem uma questão, né, que faz com que nós entendamos, né, que a figura do pai também é bastante importante nesses primeiros momentos da vida do ser humano. Por outro lado, né, a criança precisa do cuidado, da atenção da família, mas existe algo também, né, que a psicanálise, né, a psicologia chama de função paterna, né? É o nome que foi dado. O que é essa função paterna? A função paterna, esse nome surge porque fica essa dupla, né, a mãe e a criança. Tá? E a criança, para poder se desenvolver, ela precisa cada vez mais criar uma autonomia em relação à mãe. Né? Se a mãe está presente o tempo todo, se a mãe fica ali o tempo todo em cima da criança e não permite com que a criança crie essa autonomia, por exemplo, pode acontecer da criança ter dificuldade de aquisição da própria fala. Ela não precisa falar. Né? Por que eu preciso falar se o outro já chega e fala, já adivinha o que eu quero? Né? Então, a criança, para poder falar, precisa sentir, precisa, vamos dizer assim, ter essa experiência da ausência. Né? Então, precisa ter essa experiência da separação. Porque quando fica ausente, que ela chama, né? Mãe, né? Ela chama o outro. Tá? E a partir daí que começa, né, justamente esse mecanismo, né, todo esse desenvolvimento da própria comunicação humana. Tá? É muito interessante isso. Né? Porque palavra é isso, né? Palavra é uma coisa maravilhosa, formidável, fora de série, porque palavra presentifica coisas que estão ausentes. Não sei se já pararam para pensar nisso. Né? Quando eu falo, por exemplo, árvore, a árvore não está aqui, mas quando eu falo árvore, a árvore se torna presente. Então, quando a mãe ou tudo fica muito presente o tempo todo, isso acaba dificultando, como eu disse, retardando, né? Apesar que cada um tem o seu ritmo, tá? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de se desenvolver. Mas isso pode ser considerado como sendo uma das coisas a se pensar quando uma criança tem dificuldade de aquisição da fala. E quando se fala função paterna, diz-se justamente a função desse corte, né? Para que a criança cada vez mais saiba ganhar o mundo, entender o mundo. E uma das coisas que causa esse corte, vamos dizer assim, é justamente, não é que o pai vai lá e fala assim, ó, acabou a brincadeira aí. Não. A criança já sente isso por si só, né? Talvez essa fala soe um pouquinho psicanalítica, né? Mas, por exemplo, a criança começa a perceber que ela não tem a mãe 100% o tempo todo voltada para ela. A criança quer a mãe o tempo todo voltada para ela, mas ela percebe, por exemplo, que tem a figura do pai, né? E que a mãe também divide sua atenção com o pai. E que a mãe, na verdade, ama o filho profundamente, mas um amor chamado casar-se com alguém ou estar junto com alguém, né? Ela faz com o pai. Né? Então, naquele momento, estou falando assim, do jeito que a teoria é formulada, né? Nesse momento, a criança começa a criar talvez uma rivalidade com o pai, mas é nesse momento que a criança começa a perceber, né?
que ela não tem tudo, talvez, na sua vida, na sua mão. Tá? E esse corte, justamente, é importante, tá? Porque faz com que as pessoas comecem a perceber algo chamado como que funciona o mundo. Né? A gente começa a entender, por exemplo, que se eu quero colher alguma coisa, eu preciso semear. Né? Porque antes, na nossa cabeça, tudo era dado porque o mundo me amava. Mas a partir daquele momento eu começo a perceber que não, eu preciso fazer coisas para poder colher. Isso é uma lei, isso é uma lei que existe no universo chamada lei da causa e efeito. Então, por isso que a função paterna é muito também se refere muito, né, a essa questão da lei. Tá? E quando a gente cria um lugar sem lei, né, sem regras, regra significa a forma de organizar não só a minha vida social ou a minha vida dentro de uma casa, é até organizar a minha vida mental, organizar a minha vida emocional. Se eu faço tudo do jeito como eu quero, né, eu grito quando eu quero gritar, eu esperneio quando eu quero espernear, né, eu fico lá agredindo quando eu fico com raiva, mas não tenho alguma coisa que corta e diz assim, peraí, vamos botar uma ordem aí, né? Se não acontece isso, como eu disse para vocês, a pessoa se torna uma pessoa que não consegue conviver com o outro e muito menos consegue lidar com as suas questões. Daí a importância da lei. Né? Lembra que nós falamos agora há pouco da severidade? É aqui que entra a ideia da severidade. A ideia de algo que vem para ajudar justamente a organizar. Tem uma frase, né? Uma frase dura, mas é que é uma frase que é verdadeira, tá? Que principalmente se refere à nossa vida humana. A frase diz assim: na vida não vamos ter tudo o que nós queremos. Na vida nós não temos tudo o que nós queremos. Nós precisamos saber escolher as coisas. E escolher as coisas significa aprender também a abandonar algumas coisas. Por isso que a palavra decisão, né? Cisão que surge na decisão, né? Ou seja, é o momento que o caminho se cinde, você tem que escolher, eu vou para cá, eu vou para lá. Tá? Quando não acontece a função paterna bem instalada, por exemplo, né? Porque isso tudo a gente vai colocando dentro da gente, né? Vai se instalando dentro de nós. Então, se num lugar não existe uma regra, não existem leis, né? Não existem formas de conduzir as coisas, a pessoa acha que pode tudo. Então a gente cria, nos tornamos pessoas que desejamos isso, mas desejamos isso também. Tá? E a gente começa a espernear, ou começa a ter muita dificuldade na hora de escolher. Né? E hoje a gente vive num mundo em que tudo é permitido e tudo você pode, né? Desde que você pague o devido preço. Esse é o lema do consumismo, né? Você pode tudo, você pode querer tudo que você quiser. Tá? Não, na verdade, nós não podemos tudo o que nós queremos. Tá? Nós temos que entender isso, que a vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas. Tá? E isso não significa que nós vamos nos tornar infelizes. Pelo contrário, nós vamos aprender a viver uma felicidade plena, né? Uma felicidade de ter uma paz maior, uma felicidade de poder escolher os caminhos, né? E obter coisas, plantar as sementes, viver a alegria da colheita. Isso tudo é possível quando nós entendemos a lei. Tá? Tudo isso pode ser vivido, né? Quando existe, por exemplo, a harmonia dentro do lar. Nós estamos falando aqui, né, de uma determinada configuração de família. Isso é verdade. Tá? Nós estamos falando de uma família que talvez tenha lá a figura do pai e a figura da mãe. Tá? Mas não existe necessidade, né? Não tem necessidade de pensarmos assim, que naquela família precisa ter a figura do pai ou a figura da mãe, né? Às vezes o pai não está presente fisicamente, ou às vezes por vários motivos, né? Às vezes porque o pai faleceu, né? Então a criança foi criada pela mãe, foi criada pela avó, né? Ou às vezes o casal acabou se separando, né? Mas no caso ainda tem casais que, né, acabam compartilhando a guarda. A figura do pai está presente. Ou tem casais, né, que realmente por algum motivo, né, a figura não tem, a pessoa acabou tendo filho, mas não convive com o pai da criança,
tá? Ou às vezes uma situação um pouquinho mais triste, né? O pai da criança acabou abandonando aquele lar, aí a mãe tem que cuidar da criança. Aí a pergunta que surge, né? Precisa ter necessariamente a figura masculina para ser exercida a chamada função paterna, a função da lei? Não. O que nós precisamos entender que a função paterna pode ser vivida, né, e pode ser exercida dentro do lar, né, pela mãe também, né, ou pela mãe ou por uma outra figura referida, que pode ser a avó, às vezes até pela instituição escola, né, mas a função paterna é importante, tá? Da mesma forma que, não é porque tem o pai e tem a mãe, né, que a função paterna é exercida naquela família. Né? Tem família que não, que é só, né, só função materna, ou seja, só acolhimento, 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 e parece que não entra o corte, né? Aquele corte necessário, como eu disse para vocês, para a pessoa poder ganhar a vida. Cortar o cordão umbilical da dependência completa do outro, ou de achar que o mundo o mundo, aquela pessoa muito autorreferida, né? Tudo no mundo precisa convergir a mim, tá? Então, às vezes tem lá o pai e a mãe, mas os dois estão lá, né, o tempo todo satisfazendo todas as vontades do filho. Né? Aí tem uma coisa importante para a gente parar para pensar. Tem coisas que são formais, né, formalidades, mas que trazem um profundo significado. Né? Então, um dia eu estava conversando, né, eu estava ouvindo um amigo meu falando, né, esse amigo estava contando, né, que tinha um casal que estava tendo muito problema com os filhos diz que reinavam na casa deles, né? Mas não é reinar de uma forma bacana, né? Tivemos aí a coroação de um rei esses dias, esse rei falou assim, não, estou aqui para servir ao povo e não para ser servido, né? Mas não é reinar nesse sentido, é reinar é o rei absoluto. Né? Aí um dia esse amigo foi lá almoçar na casa dessa família. Aí ele percebeu uma coisa, e inclusive ele comentou isso com os pais da criança, né? Diz que o primeiro prato, né, ia para os filhos. Então, a primeira pessoa que era servida lá era os filhos, né? E depois falava assim, por último o pai ou por último a mãe. Tá? Mas em primeiro lugar os filhos. Aí ele disse assim, não, né? Já tem aí uma coisa, uma mensagem que está sendo passada aí, que precisa ser repensada. Primeiro, coloque o pai, coloque a mãe, o pai e a mãe, né? Primeiro eles se servem, porque eles são justamente as figuras de autoridade. Né? Tem famílias orientais, que a primeira porção de comida é levada ao oratório para os antepassados. Né? A coisa é mais assim, mas não é no sentido do autoritarismo, né? É no sentido de mostrar que existe sim uma ordem, aqueles que vieram antes, que vieram depois, e que aqueles que vieram depois precisam manifestar gratidão, precisam manifestar esse respeito para os que vieram antes e que cuidaram de sua vida. Então, ele disse para justamente esse casal, olha, tá aí um ponto para vocês pararem para pensar, porque as crianças acham que eles são o centro da casa. E precisa falar que o centro da casa, na verdade, né, o centro da casa são os pais, né, e não as crianças. Então, isso é um ponto que é bem importante, tá? Todos nós entendemos. Nós queremos que nossos filhos sejam cada vez mais felizes, né? E para isso a gente acha que tem que fazer todas as vontades, e não é. Então, como criar crianças felizes, né? Tem um livro de um pretor que é um grande educador, né? Uma pessoa que aplicou profundamente a educação da vida, ou seja, o método educacional da Seichonoye, no seu dia a dia, principalmente com seus filhos, e todos os seus livros são baseados, né, na prática desse método de educação da vida, né, preconizada pela Seichonoye, que é o pretor Keio Kanuma. E tem um livro que eu gostaria, assim, profundamente, né, que eu recomendo assim vivamente aos pais para que leiam esse livro. Tá? Embora esse livro tenha sido escrito, né, voltado para a mãe, com certeza o pai também vale a pena ler e estudar esse livro. É um livro que se chama Ensinando e Disciplinando os Filhos. O pessoal pergunta tanto sobre disciplina, né? Como educar os filhos, como disciplinar os filhos, né? Ah, eu preciso ser severo, porque meus filhos são mal criados. Imagina se não for severo, né? Então, se você tem todos esses questionamentos na sua cabeça, qual que é a medida certa, então? Né? Esse livro é um livro que
Vai ajudar bastante, tá? E no prefácio desse livro está escrito o seguinte: com certeza, uma criança criada de maneira a sentir-se feliz manifestará boas qualidades. Criança problema é sinônimo de criança infeliz. Então, todo mundo quer uma criança feliz. E fazemos de tudo para a criança ser feliz. Né? Mas o que é se fazer de tudo? O que você entende como deixar a sua criança feliz? No mundo de hoje, baseado na questão do consumo e da posse, né? Não estou falando que o consumo seja uma coisa errada, tá? Mas a gente logo já lança a mão disso, né? Acha que criança feliz é criança que o tempo todo é satisfeita nas suas vontades, né? Ainda mais os desejos de consumo. Mas será que a felicidade do ser humano está nisso? Muita gente acredita que sim, tá? E muita gente se torna muito infeliz porque não está conseguindo consumir, né? Mas esse livro fala que a base de tudo é o profundo reconhecimento. O que é o ser humano feliz, né? Quando falamos em felicidade e infelicidade, tendemos a associá-las a bens materiais. Porém, a felicidade não é proveniente da matéria. Esse é o ponto de partida da educação da vida. Tá? Então, vamos pensar várias vezes, né? Toda vez que precisar dizer não em relação a algo que o seu filho, sua filha que deseje que você compre para ele, para ela, né? Que isso é uma coisa que vai ajudar a criança, tá? Porém, a felicidade não é proveniente da matéria, resumindo em duas ações o modo de educar que proporciona a felicidade à criança, concluímos que uma delas é discipliná-la de maneira correta desde pequena. Então, disciplina envolve o quê? A ação da função materna, a função paterna. Disciplinar significa não só ajudar a poder realizar as coisas, mas ajudar a disciplinar as vontades, disciplinar os desejos, né? Disciplinar significa saber organizar e até criar e mostrar caminhos para a realização dos desejos. Né? A outra é educá-la de maneira a estimular a livre manifestação do dom. Então, olha que interessante isso, né? De um lado, a disciplina, né? Que parece que é aquela coisa do criar um caminho, né? E muitas vezes as pessoas acham que é criar a criança dentro de um molde. Né? E talvez, na fase da infância, a ideia do molde seja uma ideia que traga, né, algum ganho. Mas existe um segundo momento da vida. Tá? E qual que é esse segundo momento da vida? É a fase da adolescência que prepara para a fase adulta. Né? E naquele momento, é muito importante o ser humano estar manifestando livremente o seu dom. Então, olha que bonito isso, né? Existe de um lado a formação, mas existe de outro lado a permitir e estimular a livre manifestação do dom. Então, quando se fala de manifestar o dom, manifestar a qualidade, a pessoa seguir o seu caminho, nesse momento a gente não vai falar assim, não vai pensar em prender, não vai pensar em amarrar o ser humano dentro de um molde. Aí eu quero que você seja desse jeito, que você torça para esse time de futebol, que você goste dessas cores, ou que você haja dessa forma, que você siga esse estilo, que você ouça essas músicas, porque isso tudo vai amarrando desnecessariamente. Tá? Mais do que desnecessariamente, não é o caminho a ser buscado pela educação da vida. Então, vamos pensar assim, faça essa reflexão. O que eu preciso ajudar a libertar meu filho? O que o meu filho precisa, minha filha precisa viver enquanto o seu caminho? E o que eu posso e preciso fazer de modo a ajudar, a organizar emocionalmente, e que tipo de valores eu posso estar transmitindo às crianças como uma base para que ela leve para a sua vida. Tá? Saiba que os valores, né, da nossa vida, ela tem origem naquilo que nós aprendemos em casa. Né? Mas ao longo da vida, nossos valores eles vão se transformando, vão se aprimorando, vão sendo modificadas, alguns até são negados. Tá?
Na fase da adolescência, esses valores são bastante questionados. Né? E não é questionado porque quer fazer tudo ao contrário, porque eles querem questionar no sentido de problematizar, perguntar, refletir, será que esses valores são realmente os valores que eu vou levar para a minha vida? Será que eu vejo fundamento nesses valores como algo que vão trazer felicidade à minha vida? E nesse momento existe um choque de valores, existe o choque das gerações, né? E essa fase precisa ser encarada realmente com muita serenidade pelos pais. Tá? Não significa que a criança está desandando, né? Significa que a criança está buscando o seu caminho. É isso que é bastante importante. Tá? Para disciplinar corretamente o filho, os pais precisam conhecer o significado da disciplina. Então, por que dizer sim, por que dizer não, né? Então, se você acha tudo isso uma bobagem, você não vai falar não. Ou você vai falar assim, não, não vou falar não, né? Como diz o povo, ah, não, isso aí é muito espartano, né? E aqui eu não quero assim, aqui em casa todo mundo decide, todo mundo é livre para opinar, tá? E aqui uma outra observação, né? Talvez vamos aproveitar esse ensejo. A fase da adolescência é uma fase que a jovem, o jovem, vai ter a sua opinião, vai formar a sua opinião. Né? Ali sim é o momento de dialogar. Tá? Mas a fase da infância, eles não têm base, né? Não tem referência suficiente, muito menos existe um, um contorno de valores dentro de si para poder escolher de uma forma correta. Eles vão seguir principalmente, eles vão ser guiados primordialmente pelo chamado princípio do prazer, ou seja, aquilo que vai me trazer prazer. E às vezes o prazer é momentâneo, o prazer é instantâneo. Tá? Por isso que a gente vê muito aquilo lá, eu quero, eu quero, eu quero, aí você compra, aí a criança nunca mais brinca com aquele brinquedo, nunca mais usa aquela roupa, foi só para satisfazer aquele prazer do momento. Tá? Então, fazer com que a criança escolha as coisas, né, não é ainda o momento. Tá? É o momento de você formar a criança, é o momento de você formatar, né, como eu disse para vocês, né, agora há pouco, como nós falamos agora há pouco. Tá? Então, por isso que é muito importante, na fase da infância, você não vai falar para o filho ou para a filha, olha, o que você vai escolher consumir hoje em termos de comida? Né? Não, a gente direciona. Hoje nós vamos comer salada, nós vamos comer, né, hoje nós vamos comer salada, ou hoje nós vamos comer verduras, legumes. Tá? Com certeza, talvez não seja aquilo que vai trazer mais prazer para algumas crianças, né? Mas é o necessário para o seu crescimento. Agora imagina quando você chega a criança pequena, você fala assim, o que você quer escolher, né? É esse refrigerante bem docinho, gostoso, ou água, né? Ou esse suco saudável? Talvez ele vai para o suco saudável, né? Ou talvez ele vai falar, quero doce, o refrigerante, né? Ainda mais quando o refrigerante vem acompanhado de brindes, né? Então a gente vai logo para aquilo lá. Nessa hora que os pais vão falar, não, né? Hoje nós vamos almoçar isso, tá? Então são coisas, né? Assim como para criança pequena, a gente não vai falar. Você quer escolher essa escola ou aquela outra escola? Porque ela não tem referência dentro da cabeça dela, tá? Claro que é importante, na hora de ver a escola, ver como que está a ambientação da criança dentro da escola, né? Se aquela escola é realmente bastante inadequada, a criança está muito triste ali, os pais precisam parar para pensar, né? Mas essa coisa de sentar, vamos debater, vamos discutir, não é a forma como se conduz as coisas durante a fase da infância, tá? É muito mais assertivo, os pais decidem, os pais direcionam, é muito mais presente isso. Mas quando chega aos 7, 8, 9 anos de idade, né, 7 anos de idade, 8 anos, que começa a coisa a inverter. Tá? A criança já tem referências, já tem possibilidades e vai começar a questionar, vai começar a querer debater, vai querer começar a discutir. Nessa hora que os pais precisam estar preparados para essa virada. Até hoje eu falava como que as coisas deveriam ser. A partir desse momento, agora eu vou conversar mais com meu filho e minha filha. E na fase da adolescência, né, tudo que eles trouxerem, parem e escutem. Né? Não vai repelir logo de cara dizendo, isso aí é bobagem, olha as ideias que você está tendo. Pelo contrário,
Escute, porque é bom escutar, porque é bom saber de que forma seus filhos estão pensando, tá? E outra coisa são os jogos eletrônicos, os aparelhos eletrônicos, né? Existe toda uma polêmica, não digo polêmica, mas existe toda uma série de estudos que mostram, né, que talvez aparelhos eletrônicos, né, que acabam virando verdadeiras chupetas eletrônicas, né, tem uma idade certa para você introduzir isso na vida também das crianças. Às vezes a gente introduz essas coisas numa fase muito cedo na vida das crianças, né? E o pessoal acha maravilhoso, fala assim, nossa, eu não sei nem usar esse tablet, mas olha, o meu bebê já usa o tablet, olha como ele é inteligente. Eles acham que é a inteligência do filho, e é inteligência mesmo, tá? Mas a gente acha que é mais inteligente do que a gente, porque a gente não sabe, às vezes, mexer no tablet, e a criança sabe. A criança sabe porque é o estímulo que ela está tendo. Né? E aí que mora uma coisa que a gente precisa estar atenta. Tá? Talvez o que a gente precisa parar para pensar é o seguinte: não deixe que o estímulo ao seu filho fique só restrito a isso. Enriqueça os estímulos possíveis na vida dos seus filhos. Em outras palavras, é preciso, né? Deixa eu voltar aqui. Para disciplinar corretamente o filho, os pais precisam conhecer o significado da disciplina, compreender os sentimentos da criança e, principalmente, não ter pensamentos distorcidos em sua mente. Quais são os pensamentos distorcidos? É o medo, a preocupação excessiva. Tá? Em outras palavras, é preciso que eles próprios sejam felizes. A felicidade do filho está ligada diretamente à felicidade dos pais. Aqui que está o grande ponto. Será que eu sou feliz? Como que está a minha vida afetiva, conjugal, né? Ou a vida com minha parceira, meu parceiro, né? Então, pare para pensar nisso, porque os pais precisam se tornar felizes. Da mesma forma que precisa se educar para educar, busque a sua felicidade, tá? E diz aqui, ó, para descobrir o dom e a capacidade da criança e poder externá-los e desenvolvê-los, é preciso que os próprios pais enriqueçam as experiências de vida necessárias em cada etapa do desenvolvimento da criança. Por isso que, se o uso dos aparelhos, né, empobrecem a vida da criança, a criança não brinca com os outros, não mexe na terra, não sobe e desce nas coisas, né, porque está lá só preso no mundo virtual, aí já o que acontece é um empobrecimento. Tá? Teoricamente, parece ser uma tarefa fácil, porém, na prática, é cheia de dificuldades e complicações. Tá? Esse também é um ponto bacana, né? Porque parece que está falando assim, olha, isso aqui é fácil. Aí todo mundo que está tendo dificuldade acha que está fazendo errado. Não, aqui o professor está falando, realmente é um grande aprendizado para os pais. É como se fosse uma escola da vida para os pais. A educação, na realidade, é um curso que os pais aprendem como eles próprios devem viver. A educação ensina aos pais como eles devem viver cada vez mais. E cada problema do filho é, na verdade, um problema dos pais. E à medida que a mente dos pais se abre e se transforma, o aspecto do filho também se transforma, tal qual uma imagem refletida no espelho. Olha que ensinamentos importantes, né, que estão sendo colocados aqui. Tá? Diz aqui também, página 21. Tanto a aprendizagem como a disciplina têm como meta a felicidade da criança. Mais uma vez, o que é a felicidade para mim e que tipo de ser humano feliz eu desejo criar? O mundo quer, mais uma vez, né? Eu fico insistindo nisso, né? Mas o mundo vai falar assim, não, pessoa feliz é o consumidor feliz. Tá? Não é o consumidor feliz que nós queremos formar aqui, né? O consumo faz parte da vida, mas não é a principal razão da existência e da felicidade do ser humano. Tá? Em outro texto que queria chamar a atenção, disciplinar é ir incutindo no dia a dia, com paciência e perseverança, bons hábitos. Paciência e perseverança. Talvez sejam as palavras-chave da educação dos filhos. Falamos aqui, né, até aqui, das várias situações que acontecem no dia a dia. Tá? Então, se for pegar uma palavra-chave, né, da educação dos filhos pequenos, das crianças, é formar, tá? É transmitir valores, né? Mas principalmente é formar um ser humano. E na adolescência,
a palavra-chave é uma palavra que assusta muita gente, né? A palavra-chave ou a meta é soltar. Tá? É educação para soltar. Então, nesse momento, é muito importante a confiança. Tá? É o momento que você vai, é o momento que você fala, eu confiei no meu filho, pela primeira vez eu mandei meu filho para o mercado, pela primeira vez o meu filho pegou ônibus, né? A gente vai soltando para o mundo. E nessa hora é importante os pais vibrarem dentro de si. Você é filho de Deus e eu acredito, eu confio em você. Então a palavra confiança precisa aparecer, isso muito forte. E os filhos vão ficar tranquilos se eles souberem que eles estão ganhando a confiança dos pais. E eles ficam muito, muito, muito rebeldes, né? Quando eles acham que os pais duvidam da capacidade deles, duvidam da confiança deles, tá? Tem momentos que eles ficam arrogantes, tem momentos que eles ficam insolentes, né? Você vai ficar bravo, irritado com isso, mas saiba produzir um diálogo, né? Saiba produzir um ambiente de conversa nesse sentido. A adolescência é o momento do diálogo, né? A infância é o momento de orientação, a adolescência é o momento de diálogo para a transmissão de valores. Tá? Transmissão de valores, orientação continua existindo, mas a tática, né, a forma de realizar isso que muda na adolescência. E para poder finalizar, gostaria de falar o seguinte, né? Nós falamos aqui de várias situações, mas nós sabemos que na realidade, né, existem famílias, como eu disse para vocês, que a mãe cria o filho sozinho, ou os filhos sozinho, né, e tem toda a série de dificuldades do dia a dia, tá? E às vezes tem que deixar a cargo das avós, e as avós que fazem esse papel, né? E às vezes as mães acabam vivendo isso com muita culpa. Nesse momento, né, pare um pouco, né? Volte sua mente, não para o problema em si, né? Mas peça essa orientação a Deus, para que você possa viver de uma forma plena, não só não só a felicidade dos seus filhos, para que você possa também construir a sua felicidade. Você vai ver que com os seus filhos felizes vai ser sempre algo motivador, algo inspirador, para que você possa realizar aquilo que você precisa realizar no seu dia a dia. Outra questão que acontece muito, né, é a violência doméstica, o desrespeito dentro de casa. Tá? Aí é um momento também para que nós precisamos refletir profundamente. Né? Precisamos refletir profundamente. A Seichonoye fala da importância de nós reverenciarmos mutuamente, né? Que eu e o outro somos um. Então, se você está vivendo com alguém, faça essa oração sempre. Né? Eu e você somos um só, eu e você somos um só. E procure aprofundar na harmonia dentro do seu lar. Tá? Então, como eu disse para vocês, às vezes a pessoa vive, né, com o pai da criança, às vezes já é um segundo casamento, terceiro casamento, né? Inclusive, hoje em dia tem as famílias monoparentais, muitas famílias são monoparentais, tá? E às vezes a família é constituída não só, né, de homem e mulher, né, mas às vezes são um casal homoafetivo, tá? Mesmo nessas situações todas, esses princípios de amor, de reverência mútua, são bastante importantes serem preservadas, serem conduzidas. Então faça a oração, né, e reverencie profundamente o seu cônjuge, o seu companheiro, sua companheira, seu parceiro, seu parceiro. Né? Viva o amor intensamente no seu dia a dia. Lembre que amar é diferente de um mero gostar. Eu não estou porque eu gosto da pessoa, mas eu estou porque eu amo a pessoa e o amar requer algumas disciplinas, aí alguns aprofundamentos. Tá? Mas quando você ama profundamente, as portas se abrem. Aí vem a orientação de Deus, vem as circunstâncias, vem a sabedoria, e você vai saber tomar a decisão. Não a decisão apenas, né, baseada no ego, ou no medo, ou na carência, mas uma decisão fundamentada no amor. Então, tem pessoas que, quando praticam profundamente o amor, a reverência dentro do seu relacionamento, né, o relacionamento se harmoniza de uma forma maravilhosa. Porém, já vi situações, né, de casais que estavam se agredindo muito, mas aí um dos lados, né, ou os dois começaram a manifestar o respeito, o amor profundo em relação ao outro, e o casal se conscientiza que eles, enquanto casal, já cumpriram sua missão, né, e cada um acaba tomando o seu rumo. Isso acontece também, tá? Então, nesse momento, é bastante importante você poder realizar essa reflexão.
Tem um livro que se chama Educação do Renascimento, que é um livro também escrito pelo preletor Keio Kanuma. Esse livro já é um pronto-socorro, né? É o caso, por exemplo, de violência, caso, por exemplo, de promiscuidade sexual, né? O caso de abandono da escola, enfim, todas essas situações que surgem principalmente na adolescência, embora isso as coisas podem aparecer às vezes muito precocemente, né? Leia esse livro também, porque lá traz várias reflexões importantes. Fala, por exemplo, da questão do lar, né? Da vida familiar. Pegando, então, esse casal que a gente pega como uma referência, hoje em dia, a gente vive uma situação, uma realidade, que as mulheres se empoderaram, né? As mulheres tomaram consciência do seu valor e estão lá tendo voz ativa, né? E isso realmente é algo que manifesta, né, todas as capacidades e potencialidades do ser humano, e no caso das mulheres. E se nós compararmos com uma realidade alguns anos atrás, isso mais do que um progresso, né? A gente pode falar que as mulheres realmente estão conquistando, né, o seu espaço no mundo, estão manifestando plenamente sua capacidade, o que é maravilhoso, tá? Mas na nossa sociedade, que não tinha experimentado isso antes, fez com que a mulher avançasse e o homem, de repente, se recuasse. A figura masculina se recuou. Ou os homens acham, mas para que eu sirvo? Né? E a partir daí começam a surgir também esses desequilíbrios nos relacionamentos. Né? A tal da crise da masculinidade, ou crise do papel do homem. Existe uma reação, né? Uma reação que é indesejável, uma reação que é a exacerbação do machismo, né? Uma exacerbação da violência parte do homem, porque o homem parece que se ressente e fica eternamente nessa disputa. Tá? Até para nós resolvermos isso, para que a mulher possa viver plenamente suas coisas, né? Sua capacidade, seus dons, e o homem também consiga manifestar plenamente seus dons, sua capacidade, e encontre seu papel, sua missão dentro do seio familiar, esse espírito de reverência, essa conversa, essa comunicação dentro do lar é bastante importante. Tá? E uma coisa também que a Seichonen nos ensina é a dimensão espiritual da vida. E quando falamos de dimensão espiritual da vida, estamos falando que nossos filhos envolvem os filhos que nasceram, que estão crescendo juntamente conosco, mas também tem aqueles filhos que, por algum motivo, foram para o mundo espiritual ou estão no mundo espiritual. Né? São as crianças que morreram precocemente, são as crianças que acabaram, né? São aquelas gravidez, o aborto espontâneo, né? Gravidez que não chegou ao fim. Tá? São situações que fazem com que a criança não tenha necessariamente nascido nesse mundo. Né? Mesmo essas crianças são seus filhos, espiritualmente falando. A vida é eterna, a Seichonen nos ensina. A alma delas permanece no mundo espiritual. Então, reconheça eles como filhos. Tá? Então, mesmo que você tenha 3 filhos vivos e 2 ou 3 filhos que faleceram, acolha esses 3 filhos que estão no mundo espiritual e procure manifestar seu amor. Né? E a Seichonen nos ensina a forma de manifestar esse amor através da dedicação de oração. E aqui entra a questão do aborto. Né? Existem várias causas, né? Várias situações que levam as pessoas a abortarem, né? E muitas vezes existe uma pressão para que se aborte, a mãe não queria, mas houve uma pressão, às vezes até do companheiro, do marido, para que aborte, ou da família, né? Aí, no caso, a mãe acaba carregando isso, uma culpa enorme, por causa dessa situação, uma frustração enorme na vida, tá? Então, para isso também, né, faça a oração e aprofunde esse elo, e lembre que a vida dessa criança é eterna, que você pode continuar a amar. Mas existem aquelas situações um pouquinho mais tristes ainda, né? Que é o aborto feito por causa de gravidez indesejada, ou porque simplesmente os pais não conhecem essa realidade espiritual, e como acontece em algumas situações, né? Ou em várias situações. Abortei porque eu não queria, né? Ou abortei porque ia me trazer um transtorno. E acha que morreu, acabou, né? Mas, na verdade, a alma dessa criança continua viva no mundo espiritual, e com muita carência, ou às vezes até com revolta, né, por ter sido desprezado pelos pais. Tá? Então, nesse caso também, é muito importante os pais se conscientizarem dessa situação e oferecerem oração,
Porque, como eu disse para vocês, a harmonia é constituída não só dos laços afetivos, a família é constituída não só dos laços afetivos entre as pessoas que vivem dentro da família, mas existe toda uma dimensão espiritual também. Eles continuam vivos e são membros da família. E eles vibram, né? E uma criança, uma alma no mundo espiritual que vibra na situação de tristeza, vibra numa situação de angústia, de ódio, de revolta, né? Isso influencia também na dinâmica familiar e acaba se manifestando ou na forma de um desânimo, de um tédio, ou na forma até de uma violência familiar, tá? Ou até de transtornos, né? Transtornos mentais, de ordem de transtornos mentais dentro do lar. Então, nesse sentido, também é muito importante os pais se conscientizarem da importância de reconhecer esses filhos, acolher, manifestar o arrependimento, né? Se o motivo foi realmente um motivo que foi muito fútil, né? E poder abraçar esses filhos e trazer e reconhecê-los como membros da sua família. Isso faz com que essas situações mais difíceis, né, dentro do lar, encaminhem-se para manifestar a glória de Deus, manifestar uma resolução que todos se tornam felizes, né? Não só as pessoas que estão aqui no mundo material, mas também os familiares, né? As almas que se encontram no mundo espiritual. Tá? Então, todas essas questões que foram colocadas, né? Eu levantei várias situações agora no final, e se por acaso você precisar de alguma orientação, uma conversa mais aprofundada, né? Com um preletor, um orientador da Seichonoye, uma orientadora da Seichonoye, então mande um e-mail, né? Escreva para o setor de orientação pessoal da Seichonoye, cujo o e-mail é orientacal, tá? Orientacal, sentiu, é orientação, mas sem cedilha, sentiu, @sni.org.br. Tá? Nossa, preletor, gostei muito, né, desse tema, gostaria de estudar, aprofundar cada vez mais. Se você deseja estudar, se aprofundar cada vez mais, estude os livros, assista às palestras, tanto virtual como presenciais que acontecem, que a Seichonoye promove, e também tem um curso, né? Tem um estudo que os educadores da Seichonoye do Brasil promove, que é o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, o CEV. E vocês podem estar se matriculando, se inscrevendo, que acontece em várias localidades do Brasil. Veja lá a localidade mais próxima e se inscreva e participe. Tá? E atualmente nós temos também a possibilidade de realizar o CEV através da modalidade virtual, né? Coisas que nós aprendemos a lidar por causa das situações que aconteceram nos últimos anos, mas sobre o CEV, tá? Se vocês quiserem maiores informações, vocês vão estar vendo aí, passando embaixo, né? O telefone e o e-mail para vocês adquirirem aí maiores informações, tá? Então, para finalizar do dia de hoje, né, nosso estudo, eu queria trazer algumas mentalizações, né? Me encontro em situações difíceis, quais são as mentalizações que eu posso realizar? Seichonoye tem várias mentalizações, várias orações. Mentalizações são orações, né? Mas orações mais curtas, que você pode, repetidas vezes, né? Mentalizar ou recitar com essas palavras ou palavras próprias, mas dentro desse espírito, né? Dentro dessa linha, tá? E esses livros que eu estava falando, né? Então são vários os livros e às vezes livros, né? Que a gente nem espera trazem orientações, traz reflexões, traz mentalizações. E hoje eu queria apresentar um para vocês que é o livro Convite à Felicidade. No livro Convite à Felicidade ele é dividido em 365 itens, tá? E tem vários ensinamentos, e dentro desses itens aparecem também algumas propostas de mentalizações. Então, eu queria, nesse momento, realizar algumas mentalizações. Tá? Então, feche os olhos. Quem gostaria de juntar as mãos, pode juntar as mãos. E mentalize essas palavras. Sou filho de Deus. O amor de Deus perdoa todos os meus erros, me abençoa e me ama. Sou filho de Deus, o amor de Deus perdoa todos os meus erros, me abençoa e me ama.
Essa mentalização está na página 92. Diz assim: de hora em hora, abençoe a si mesmo. Tá? É muito importante isso, né? Porque às vezes a gente se culpa por causa das falhas que cometemos, ainda mais as falhas que cometemos em relação à educação de filhos, né? Ou relacionamento conjugal. Nesse momento, realize essa oração. Pare de se culpar, porque não é isso que vai trazer crescimento, não é isso que vai trazer a solução, mas passe a abençoar cada vez mais a si mesmo. Acolha a si mesmo. E nessa mesma página tem uma oração para as pessoas que sentem cansaço ou melancolia, né? Então feche os olhos e mentalize, respirando profundamente o ar. E medite as seguintes palavras: a vida de Deus me preenche e cura a minha fadiga. A sabedoria de Deus me preenche e orienta o meu trabalho. Se você tem dificuldade de relacionamento, se você está com uma dificuldade de se relacionar com alguém, né? Às vezes até pessoas dentro da sua casa, diz aqui o seguinte na página 88. Não critique friamente os semelhantes. É preciso tomar cuidado quando sentir a tentação de criticar maldosamente os semelhantes. Porque não há coisa mais desagradável do que receber crítica sem amor. Se isso lhe é desagradável, não faça aos outros. Então, justamente nessas horas, né, que tem aquela vontade de criticar porque o outro está fazendo uma coisa que não lhe agradou, mentalize o seguinte. Então, mais uma vez, feche os olhos, mentalize. Aquela pessoa não é má de modo algum. Ela é filha de Deus, é pessoa digna, e mesmo daquele jeito está agindo seriamente com boas intenções. Sou-lhe grato, muito obrigado, muito obrigado. Se assim reverenciar a imagem verdadeira do outro, com certeza ele mostrará uma boa pessoa de bons sentimentos. Tá? E para finalizar essa série de mentalizações, tem um monte de mentalização aqui, tem várias. Tá? Eu trouxe alguns que se relacionam com o tema que nós conversamos hoje. Né? Na página 106. Quanto maior a dificuldade, maior deve ser a convicção de que se é filho de Deus. Então, se você está diante de uma dificuldade, alguma revolta dos filhos, né, alguma dificuldade na sua vida familiar, relacionada à educação de filhos, chame Deus. Né, peça a orientação de Deus. Então, mentalize as seguintes palavras. Sou filho de Deus e estou fortemente protegido pelo amor de Deus. Consigo vencer qualquer dificuldade. Ó Deus, muito obrigado pelo seu amor. Está na página 106 do livro Convite à Felicidade, volume 2. Tá? Então, essas palavras são palavras que fortalecem a nossa fé. E nessa página 106 também tem uma outra mentalização, que é a última, né? Que eu vou fazer daqui com vocês hoje. Estou ciente de que Deus, o Criador de todas as coisas, meu Pai, sempre me protege, porque o amor de Deus me envolve e me protege por dentro e por fora. Sou sempre saudável, sempre feliz e meus propósitos realizam-se infalivelmente. O que parece dificuldade ou doença é uma falsidade, não é o aspecto real. Sei que este mundo criado por Deus é sempre bom, é agora bom, é eternamente bom e sempre harmonioso. Assim, nada existe que se oponha a mim. Muito obrigado. Então, são essas mentalizações que, com certeza, vão embasar a sua educação, né? Toda a sua atividade de educar seus filhos no seu dia a dia. Coloque Deus no centro, né, de todas as suas ações, sempre peça orientação a Deus, e se sentir ferido, peça a sabedoria de Deus, mas peça, né, mentalize esse amor de Deus te envolvendo, curando suas feridas, e assim vamos criar pessoas felizes e saudáveis. Como diz a Seichonoye, não basta, né, os filhos estarem felizes, os pais também precisam estar felizes. E os pais felizes, naturalmente, os filhos se tornam felizes. Muito obrigado, a atenção de todos. Muito obrigado, muito obrigado. Olá!
Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender as necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, né, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então, é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, né, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br, que a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!